profissão paralela à tua atividade, como talento de artista, de desenhista que você traz dentro de você. Ele falou, desde quando você desenha? Eu perguntava. Ele falou assim, desde pequeno, desde que eu conheço por gente. Você desenha tão bem assim. Eu falei, como é que você desenha tão bem? Eu falei assim, não sei. Mas eu queria dizer assim, eu sei, escuta, eu vou te dar uma parte sobre reencarnação, vou ver para explicar para ele que ele tinha aquele dom, que faz tempo que ele adquiriu, era mérito dele. E ele podia ajudar muita gente com aquele dom. Eu até profissionalmente explorar aquele dom, por que não? Né? Pensar maior do que a vida que ele pensava. O dia de porteiro dele, fazer a segurança à noite, porteiro do dia, para sustentar a filha pequena, com a esposa, né? E ali passava a vida, né? Circunstâncias que ele estava vivendo, o que ele precisava, enfim. Né? Mais uma vez, torna-se imprescindível renovar conceitos e reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras da mentalidade mortalista e fraternal. Ele já dizia isso, tá? Bem mais de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. E precisa renovar conceitos, reciclar velhos métodos. Esses dias, para os alunos na nossa instituição, na faculdade, nós dissemos assim, os alunos ficam 4 anos na faculdade. E um dos objetivos principais, nessa específica que nós trabalhamos, é formar líderes. Aí diz, 4 anos, a gente enchendo os alunos de PowerPoint. Como é que nós vamos formar líderes? Com um monte de PowerPoint. Uma professora me engoliu você falou, Daniel, por que você fala essas coisas? Porque eu estou a fim de falar essas coisas. Porque eu vejo esse fulano no 4º ano sem a menor chance de serem líderes, a não ser as habilidades espontâneas de cada um, porque nós, professores, não temos essa condição. Como é que eu formo como um líder uma pessoa tímida, pequena, 16, 17 anos, num líder ali com 22, 23 anos? Tirando ela da sala de aula. Não é isso? Colocando ela com um problema social, com um problema numa empresa. Vamos resolver. Qual é a causa do problema? Quais são as alternativas de solução? Como é que você vai regimentar pessoas para te ajudar a descobrir essa solução? Como é que você vai fazer acontecer? Líderes são alguns jovens amigos nossos aqui da casa que, por espontaneidade deles, se reúnem, já fizeram isso no passado, vão fazer semana que vem, para limpar praças. Tirar capo de vidro, eles limpam para fazer as atividades deles em cima dentro da praça. Um convida o outro, vai para o WhatsApp, vai para não sei aonde, as tecnologias todas, eles dão um jeito, se encontram, fazem lindamente. Um jovem de cada religião. Iniciativa de alguns espíritos que são aqui na casa do Caminheiros, iniciativa deles. Isso é maravilhoso. Então, líderes que vão atuando e vão melhorando o panorama da cidade, das comunidades, de suas próprias vidas. Né? Novos métodos. Há um filme que foi feito com o ator Carlos Vereza, né, que chama esse ator, Carlos de Bezerra de Menezes, né, que conta um pouco da biografia, que ele foi realmente um personagem da nossa história do Brasil, não só dos espíritas, marcante, que foi, né, que a gente é deputado, senador, na capital do país, né, na época. Né, então, é uma personagem muito importante. Aqui é a parte do filme, quando mais lá na frente, depois que ele recebe o livro de um amigo, que foi o primeiro que traduziu a obra, o Livro dos Espíritos, do Dr. Carlos Travassos, e que ele diz, recebe essa passagem, que, nossa, ele sendo católico, eu não perco nada se eu ler esse livro. E resolveu ler no caminho, no bonde, da casa para o trabalho. E aí ele falou assim, mas, meu Deus, isso tudo aqui é tudo que eu acredito. Dizendo ele, parece que eu já tinha lido esse livro. Acho que sem imaginar que ele é um dos que talvez ajudou a construir esse processo, né? Os espíritos luminares já estavam lá. Ele que fora personagem, obras de romance de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, e nessas obras, quando você encontra lá um personagem chamado Irmão Corvino, um senhor maravilhoso, que acreditava e vivia Jesus, que tinha um filho, nos primeiros séculos depois de Cristo, que tinha um filho que era um político romano terrível, que odiava Jesus e os cristãos. A obra, o livro daquela série, né? 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, aquele período, lá você encontra informações do que foi uma das vidas, uma vida anterior à reencarnação como médico dos pobres, do Dr. Bezerra de Menezes. Essa passagem
ele disfarçado, o filho já não sabia, não reconhecer ele, já mais de idade, ele atendendo crianças, na casa do caminho, 40 crianças. E quando o filho dele, esse personagem mais terrível, adoeceu, ele levou as crianças para cantar para o filho dele, para ver se o filho dele melhorava um pouco. Ele amava muito o filho e queria ver se o filho mudava essa perspectiva de não gostar de Jesus e passar a amar Jesus como ele próprio fazia. Mas o filho não só não reconhecia ele, como as crianças começaram a cantar, ele pegou os mastim, cachorros, e jogou contra as crianças. Divaldo conta que entre as crianças que iam sendo despedaçadas, o irmão Covino saía correndo a atender, e em prece, protegendo as crianças dos cachorros e do próprio filho, a quem ele não deixou de cantar e de amar. Ele foi preso por causa desse episódio pelo próprio filho, o filho sem reconhecer que ele era o pai, e ele não contava. Não, sou teu pai, mas você faz isso comigo, pelo amor que tinha ao filho para preservá-lo. Esse personagem que deixou já marcas valiosíssimas de amor ao Cristo é o que renasce num canto que a gente não valoriza, né? Um canto lá do Ceará, e vem para mostrar ao mundo como é possível ser amado, dizendo ele: é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo-o, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Veja que ele não está apegado a qual é a tua religião, não, se você é da mesma da dele, se isso também é espírito ou não. Tanto que ele se manifesta em outros locais, onde a intenção é fazer o bem. Aí está um espírita, porque nós somos cristãos. Aonde há vontade de mudar o panorama para melhor, nós espíritos, lá estaremos. Não importa se é uma iniciativa dos irmãos evangélicos, budistas, de professores ateus, não temos essa conotação de que só é possível as pessoas que têm a mesma religião que eu. É a frase de Bezerra de Menezes: é melhor às vezes lidar com quem diz não tem religião, mas ama o próximo, quer fazer algo, efetivamente quer fazer algo em benefício do próximo. Quando o movimento espírita naquela época estava um pouco dividido, era no começo natural que as dificuldades aparecessem. Ele dizia: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Assim ele foi alçado, depois que anunciou ser espírita, anos depois, trabalhando, a condição de presidente da Federação Espírita Brasileira. Saiu, houve um momento no país que a legislação proibiu qualquer reunião, inclusive de agrupamentos religiosos, os espíritos estavam proibidos de se reunir, se faziam às escondidas as reuniões. Depois disso voltou, ele volta a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, escreve uma coluna nos maiores jornais do país, chamado O País, no Jornal do País, presidido por Quintino Bocaiúva, e ele serve como pseudônimo de Marx, Ensaios Filosóficos, no jornal de grande circulação, para não espíritas, né? Para as pessoas de maneira geral. Esse é o apóstolo da união dos espíritas. E uma passagem para contar aqui em slides. Um dia foi perguntado ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu: a minha maior felicidade foi quando Celina, um espírito mensageiro de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde. Bezerra abriu os olhos. Ele abriu os olhos e via bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Perguntei a Bezerra. Sim, sou eu, meu amigo, dizendo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, na desencarnação e na morte dele, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Mas ele pergunta: quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, uma ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico aqui da eternidade. E o Dr. Bezerra de Menezes concluiu: a felicidade existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. O perdão da repetição.
A felicidade existe como decorrência do bem que nós fazemos, das lágrimas que nós enxugamos e não que causamos, das palavras que semeamos no caminho, palavras que semeamos e não que gritamos, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Como se alguém dissesse assim: eu preciso muito, muito da inspiração, da ajuda dos Espíritos. O que eu faço? Faço bem aqui para os demais, porque isso te abre portas. Não é por uma questão de mérito, como se os Espíritos agora estivessem esperando ali você fazer o bem para eles te ajudarem. Não é nesse sentido. Eles estão sempre ali para fazer o teu bem. A gente só consegue ouvir essa inspiração se a gente está na mesma trilha que eles pretendem estar conosco, fazendo bem, interessado em esticar um pouco mais o nosso carinho por outro. Quando aquela maledicência vem nos atormentando e a gente fica morrendo de vontade de falar mal de alguém, é a hora de se controlar. Quando a raiva vem entrando em você devagarinho, e você fica tentando dominá-la, e de repente ela vem explodindo, você vai jogar ela para fora, é essa hora que nós vamos pensar em como fazer. Usa o bom humor, tenta fazer uma prece, tenta dar uma volta, tenta falar, vou falar tudo que eu tenho que falar, mas não agora, daqui 2 dias, como diz Valdo Franco, daqui 2 dias você vai estar mais calmo, não vai falar com tanta violência, vai falar com mais serenidade, enfim, e domar. O erro faz parte dessa experiência. Aí se perdoe quando você cometeu o erro, você feriu alguém, se perdoe. Se a pessoa às vezes não está te perdoando, você tem que se perdoar. Eu fiz errado, agora eu entendo isso, vou tentar fazer melhor na próxima. Não fique se corroendo com aquilo. Não leve muito adiante essa dor, para que ela não vá abrindo o caminho para a tristeza. Como diz o Espírito João de Anjos, a tristeza vem entrando por uma porta lateral, nós vamos dando guarida, ela passa a dominar a gente. E vira uma depressão, pode virar um estado patológico, clínico. Né? E quanto mais ela domina a gente, mais difícil é para sair depois, porque não é assim também. Toma um passe e ela sai de mim. Não é, não existe essa mágica. Nem como o remedinho depois que a gente come 3 pratos de maionese. A maionese, eu exemplo, é proposital, que a Mari faz muito bem, eu compro sempre 3 e se derretendo. E vou me enganando. Na próxima eu comer menos. Na próxima eu comer menos. Na próxima vez eu mereço ajuda. Na próxima vez eu mereço ajuda, não agora. Ficamos nessa linha. Dr. Bezerra fez uma palestra na Federação, isso lá antes de 1900, quando veio a desencarnação dele, e o senhor veio falar com ele, puxou o senhor para o canto, o senhor dizendo das necessidades extremas que ele tinha, e ele, o Dr. Bezerra procurou, não tinha nada no bolso para ajudar financeiramente. Falou: amigo, o que eu posso fazer agora para você é te dar um abraço. E deu um abraço caloroso naquela alma sofredora, que tinha família sofrendo, e falou assim: peça a você que chegue em casa e faça o mesmo com os seus. Abraça a tua esposa, abraça teus filhos, põe essa aguinha fluidificada, como se fazia lá no Centro Espírita, na tua casa, e Maria Santíssima irá te ajudar. Ele confiava muito na Maria Santíssima que iria ajudar. Os dias passam, de repente aquela pessoa vem de novamente na palestra para agradecer. Ele fez exatamente o que o Dr. Bezerra falou: abraçou a família, tomaram a água frutificada, e diz ele, e não sei, parecia que tinha alimento naquela água, porque nós dormimos sem fome. Eu acordei melhor de saúde, e no dia seguinte, quando fui procurar emprego novamente, um senhor resolveu me dar um emprego. Então minha vida melhorou, a partir de um abraço, que pode ser o pontapé inicial de uma atitude, de um gesto de fazer o bem. Para finalizarmos, 50 anos depois da morte do Bezerra de Menezes, em 1900, em 1950, passava da meia-noite, quando os Espíritos Iluminados reuniram uma pleiade de Espíritos para fazer um convite especial ao Espírito abnegado e trabalhador das Searas Espíritas, Bezerra de Menezes. Reuniram encarnados que estavam em desdobramento durante os sonhos, e Espíritos desencarnados, que já foram atendidos pelo Dr. Bezerra de uma maneira direta ou indireta. Estavam lá o representante do Espiritismo francês, o Espírito Leon Denis, grande filósofo, e vem Celina, essa mensageira, espírito de luz, mensageira do Espírito Mãe,
Maria Santíssima,